Boa tarde para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha o Notícias em Debate de hoje, que tem como convidado o candidato a senador pelo PSOL, Marcelo Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da Baixada Santista. O Marcelo Henrique é advogado, é da região de São José do Rio Preto e vai contar para você, para a gente começar essa conversa, de onde ele vem, como é que ele chegou a ser candidato a senador pelo PSOL. Paulo, eu sou natural de Macaubal, é uma cidade próxima da região de São José do Rio Preto, né? Nasci no campo, né? Meus pais são produtores rurais. A partir daí, ainda jovem, fui para São José do Rio Preto, comecei a trabalhar como empregado de uma indústria de móveis e de lá, nesta indústria, trabalhei por 9 anos, morando ao fundo desta fábrica e me tornei advogado. Me casei com a minha esposa, vimos a necessidade de participar da Associação de Moradores do bairro onde nós residimos e em 2005 a gente começamos a perceber a importância do trabalho social e mais do que isso, de que as associações em São José do Rio Preto nós deveríamos multiplicar esse exemplo para outros bairros. E com isso nós criamos, com outras lideranças comunitárias em São José do Rio Preto, uma entidade chamada Fórum de Associações. E esta entidade, que congregava 30 entidades inicialmente, passamos para mais de 130 associações. A partir daí, em 2005, eu comecei a verificar a necessidade e a urgência de também estar num partido político. Foi quando surgiu o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, com a criação através da liderança da senadora Elis Helena, me filiei ao partido, disputei a primeira eleição de 2006 como candidato a deputado federal e depois disputei a prefeitura de São José do Rio Preto e hoje o partido estadualmente escolheu o nome de Marcelo Henrique para disputar uma vaga ao Senado da República. Muita gente questiona, Marcelo, a existência do Senado, esse regime bicameral do Brasil com Câmara dos Deputados e Senado. Qual é a função do Senado e do senador na visão do Marcelo Henrique? O Senado é uma casa importantíssima para o processo democrático do nosso país. Porém, nós temos hoje uma grande deficiência nas pessoas que lá estão, que são os senadores, uma boa parcela, e isso nós já temos verificado pelos escândalos, tanto do Renan quanto do Sarney, onde o pessoal se colocou de forma corajosa contra esses escândalos, fazendo com que a sociedade pudesse verificar a necessidade de a gente ter pessoas, novos senadores, com melhores condições para defender os interesses da sociedade. Um dos pontos, por exemplo, Paulo, refere-se à participação do senador na definição do orçamento da União. No ano de 2009, para você ter algum dado mais específico, né, e o telespectador saber da importância do senador, nós tivemos a CPI na Câmara, através do deputado federal Ivan Valente, e definiu que 35% do orçamento da União nós pagamos em juros da dívida pública interna e externa, enquanto que na saúde nós não chegamos sequer a 5%. E para a educação nós aplicamos somente 2,88%. Este orçamento passou pelo Senado, sendo que se nós tivéssemos senadores mais firmes, um número maior de senadores comprometidos com o interesse público, essa inversão de investimento do dinheiro do povo poderia ser diferente. Ao invés de nós pagarmos juros altíssimos, nós poderíamos investir muito mais em educação e saúde. Você disputa lugares que hoje são ocupados pelo senador Romeu Tuma e pelo senador Aloísio Mercadante. Você teria uma visão crítica da atuação deles nesses 8 anos? Eu acredito que o Tuma, principalmente, você percebe até pela própria propaganda que ele faz, que ele nem fala que vai para a reeleição. É como se ele estivesse na primeira candidatura. Então, por quê? Porque fez muito pouco. Um senador tem incumbências importantes que poderiam ser realizadas, como, por exemplo, a denúncia de corrupção, a facilitação para o diálogo da sociedade com o poder público, com o executivo, né? Então, por exemplo, se tratarmos de assuntos importantes, como é aqui da questão da região, com audiências públicas, fazendo com que a sociedade possa efetivamente participar das decisões, dos interesses públicos, isso é muito importante. E um senador como o Tuma, como o Aloísio, não fizeram. Você faria no lugar deles mais audiências públicas, maior discussão com as regiões do Estado? Porque o senador é representante do Estado, não é? Sem dúvida.
muito mais. Nós temos, por exemplo, aqui na nossa região, companheiros do partido, companheiros das lideranças sindicais, sociais, que já têm um trabalho do dia a dia com a população, com o povo. E aí eles não têm o link com o governo, com o Estado. E a partir daí entra a importância do senador para que possa estabelecer e fortalecer a defesa do interesse público. Então nós precisamos, como senador, fazer um trabalho voltado para o povo e não para interesses particulares, para caciques políticos como nós temos hoje no Senado da República. Os escândalos no Senado que você citou, você acha que é possível eliminar essa podridão, essa rede de escândalos que tem sempre preocupado e aborrecido o eleitor brasileiro e sugado o recurso do país? Sem dúvida, se nós tivermos coragem, por exemplo, a senadora Eloísa Helena sempre foi uma senadora atuante da denúncia da corrupção. Então é possível, nós temos que acreditar, só que para isso nós temos que colocar pessoas que sejam fichas limpas, que não tenham comprometimento nos seus financiamentos de campanha pública com banqueiros, com grandes empresas, que cheguem ao governo com condições de defender realmente o interesse público. O que nós conseguimos ver agora nas campanhas? Um crescimento em cima de propagandas, onde para isso precisa de muito recurso, o senador é eleito e a partir daí ele tem que devolver isso que ele recebeu nas campanhas para aqueles que o apoiou, para aqueles que o apoiaram. Então, essa necessidade de renovação é importantíssima no Senado da República. Como senador, você pretende apoiar projetos como Ficha Limpa? Sem dúvida, nós temos que melhorar, moralizar a política do país. A política é um instrumento de transformação social e para isso nós temos que tratá-la com condições para que ela sirva ao povo e não que os políticos se sirvam da política. Então esse é o objetivo, é fazer com que torne mais democrática a participação do povo com o Senado da República.